Seja bem-vindo para mais um episódio do Podcast Business. Aqui a gente trata o empreendedorismo de uma forma especial, com a palavra à frente de tudo que nós faremos. Mas antes de eu começar, eu preciso te falar uma coisa. Se você assistir esse vídeo e gostar, entender que foi relevante para você, você é obrigado, só se você entender que foi relevante, você é obrigado a curtir, a compartilhar com um amigo empresário que você tem, a escrever aqui qual foi o ponto que mais te chamou a atenção. Por que eu falo isso? Hoje a gente vai tratar sobre um tema que não é só para quem está no chão de fábrica, eu costumo dizer. Não é aquela pessoa que está no funcional, é para a pessoa que está no estratégico, no tático. Porque muitas das vezes o empresário ele se vê sozinho em um mar de coisas para resolver. E a parte psicológica é uma parte que afeta muitas pessoas. E a gente vai aprofundar sobre isso. Mas eu quero falar com a nossa doutora Simone. Simone, muito obrigado por aceitar esse convite, por nós falarmos sobre mentalidade. Imagina, eu que agradeço. Amei o convite, né, de estar aqui falando de um tema tão importante, um tema de liderança, um tema que não é só para líder, como você falou, não é só para o empresário, é para todos. Porque quando a gente trata da saúde mental, a gente consegue alinhar tudo que não está bom na nossa vida e a gente melhora. Sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Sabe que eu costumo entender que quando a Bíblia fala que proteja o nosso coração, e a gente sabe que o cérebro é aonde a gente precisa tratar dele, que o coração na Bíblia é o nosso cérebro, são as nossas emoções, né? A nossa alma são as nossas emoções. Muitas das vezes a gente não tem como controlar a emoção, a gente tem como controlar as nossas atitudes, né? Sim. E quando a gente fala sobre o empresário, quem está acima de tudo, quando não tem um conselho de pessoas para ajudá-lo a tomar as decisões, ele se coloca em algumas posições de solidão que pode travar o negócio dele, né? Claro. E quando você recebe esses empresários, líderes, como que você consegue, a partir daquele momento, começar a direcioná-los para um caminho de, olha, você não está sozinho? É importante isso que você falou, porque quando ele chega a mim, é porque a coisa já não está boa, né? Infelizmente. Já entornou o caldo. Já, alguma coisa já está muito ruim, né? Ou é a empresa, ou é a família, né? Porque a gente pensa no empresário, mas a gente tem que pensar no contorno dele. E aí o contexto dele é o que normalmente sofre. Então quem sofre ali são os filhos, é o familiar. Quando chega para a empresa, é porque realmente a situação já está muito complicada dentro da liderança dele, dentro do perfil que ele exerce lá dentro. O ideal seria que a gente tivesse isso antes, né? Então, você falou no começo da chamada, é bom que todo mundo preste atenção, né, nesses podcasts aqui, e toda essa ajuda que a igreja fornece em relação às mentorias, ao cuidado com o empresário, para que todo mundo consiga fazer esse preventivo. Então, assim, eu estou percebendo que eu já não consigo lidar com algumas situações, eu estou percebendo que em algumas conversas eu não consigo, não estou capaz mais de lidar com algumas conversas. Deixa eu procurar uma ajuda, e ajuda não precisa ser só profissional, ajuda pode ser com algum parceiro, ajuda pode, né? A gente tem vários grupos hoje em dia, né, de lideranças, de empresários, você pode falar com alguém de segurança, alguém de confiança, para te ajudar a enxergar onde que está o problema. Você sabe que você falou um negócio que me toca. E quando a gente tem uma maturidade espiritual, maturidade de consciência, a gente começa a perceber esses momentos. Em casa, às vezes, quando a turbulência é muito grande, eu chego para minha esposa e falo assim, meu amor, olha só, minhas emoções estão à flor da pele. Eu sinto que eu tô num momento assim difícil. Então, se em algum momento eu passar do ponto numa palavra ou em alguma coisa que alguma atitude, ao invés de você ficar chateada comigo, me ajuda a sair disso. Porque às vezes a gente não enxerga, né? Mas nem sempre a gente tem essa maturidade. Eu percebo quando eu começo a entrar num estado de estresse, porque um comercial de margarina eu já me emociono, e já, sabe, essas coisas. E como que a gente pode falar para esse empresário?
Aí você falou sobre prevenção, eu acho muito legal. A prevenção, ela é fundamental. Às vezes a pessoa vai no médico quando já tá ruim. Sim. E se você previne, você tem uma vida longa ainda maior. Se você pudesse elencar alguns pontos de percepção dessa pessoa que não sabe que se está com esse problema, quais seriam os pontos que você... Eu linko o primeiro ponto à questão da solidão. Então, assim, quando você começa a andar muito sozinho, isso é um sinal de alerta. Seja ele em qual esfera for. Então, assim, nossa, eu tô querendo me isolar, eu tô querendo ficar sozinho, eu tô curtindo o meu tempo livre sozinho, quero ficar muito quieto, tá acontecendo alguma coisa errada. Então, isso é um dos gatilhos que você disse, esse é um dos primeiros gatilhos. Então, eu tô sozinho, por que eu tô sozinho? Por que eu quero ficar assim? Porque Deus não nos fez para andar sozinho. Ele fez a gente para andar, pelo menos em par, né? Quando faz o homem e a mulher. Mas ele fez a gente para caminhar com as pessoas. Nós somos uma igreja, né? Dentro da igreja e fora da igreja. Então, quando isso não está acontecendo, a sirene, né? Eu falo, é uma sirenezinha na nossa cabeça. Eu preciso procurar ajuda. Então, dá para a gente notar isso um pouco, né? Eu digo assim, antes de estar ruim a situação, seja na empresa, seja na família, no relacionamento, a gente já perceber, mas eu estou querendo me aproximar, eu estou querendo distanciar, eu estou querendo afastar. E aí, isso já é esse alerta para a gente, eu preciso buscar ajuda. E aí, seja, né, com um pastor, seja com um amigo, seja com um profissional, seja num grupo, que você tenha segurança, né, porque você não vai expor, né? Eu escuto muito isso dos pastores, de líderes, né, liderança que eu costumo mentorar, de que, não, eu não posso abrir para todo mundo, e óbvio, né, que você não vai falar dos seus problemas, das suas dificuldades para todo mundo, mas você tem ali pessoas que a gente cria esses laços, essas pessoas que são importantes na nossa vida, que nos incentivam, nos motivam, para caminhar junto. E Simone, o caminhar junto é isso. Doutora, assim, ó, eu vou falar, aqui na igreja a gente tem a UTI das emoções que faz parte do Get Saúde, que dá essa possibilidade para um membro ele ter esse acompanhamento psicológico. Eu já preciso que coloque meu nome lá, porque eu tô ficando intolerante, eu tô ficando chato, eu tô querendo ficar em casa, e às vezes eu achei assim, isso é da minha natureza mesmo, querer ficar em casa e ficar tranquilo sozinho, no máximo com a minha esposa e com meu filho, assistir um filme, já é um sinal, né? Então, tem que diferenciar um momento de prazer, eu sinto prazer em estar com a minha família, é um tempo reservado para isso e não o tempo todo. Então a gente tem que ter noção dessa intensidade, né? Então eu digo assim, a intensidade e a frequência é uma coisa muito importante para a psicologia. Então se a coisa está muito intensa e se não tem mais uma pausa, é frequente, aí é um alerta. Sim. Mas momentos de prazer que geram, né, a serotonina, a ocitocina, todos o que a gente precisa aí para desenvolver mais nosso bem-estar, a saúde mental, isso também é necessário. Então precisa ter esse equilíbrio. Então, mas deixa meu nome lá, doutora Claudinha, doutora, qual que é o nome da outra doutora? Silvânia. Doutora Silvânia, anota o meu nome ali, que eu acho que vai ser legal a gente bater esse papo. Mas faltam 2 pontos. Primeiro, excelente. Eu já anotei aqui. Anotou. Os outros 2 pontos. Um outro ponto importante, assim, para você perceber, é quando a sua comunicação ela não está boa. E o que é comunicação não estar boa? Quando o outro não entende aquilo que você fala. Então, muitas vezes a gente, né, se comunica, fala, só que o outro está entendendo aquilo que você está falando. Né? Então é importante, assim, você falou, o que você entendeu que eu disse ou que eu te pedi? Principalmente dentro das empresas, né? Porque o empresário, né, chefe, CEO, diretor, vem e dá um comando para a sua equipe e às vezes a equipe não faz aquilo que ele pediu e ele acha que é incompetência da equipe, mas a equipe não entendeu o que foi solicitado, porque ele já não está bem. Então, ele não está comunicando bem para a equipe. Né? E eu não estou nem falando de comunicação violenta, eu estou dizendo da falta de expertise na comunicação. Esse é o segundo ponto. Segundo ponto, e acontece. Tanto que, como eu falei para você do exemplo, às vezes quando a gente está fora das nossas emoções, lidando com essas emoções de forma mais rígida, a gente percebe que às vezes sai palavras não violentas, mas sai palavras que não seriam necessárias naquele momento. Sim. E aí é um momento que você precisa ter uma
uma maturidade emocional de falar assim, olha, se sair, você toma cuidado, ó, não é o momento. Da mesma forma, só saindo dessa parte do estresse, mas a mulher, tem muita mulher que no período da TPM, ela também perde esse Uhum. eixo, né? E é o momento que a outra pessoa que está se comunicando, está convivendo, o marido em si, chega e fala assim, meu amor, olha, há muitos anos eu tive que falar, meu amor, olha, você está próximo da sua TPM. Não tô não! Você tá. Não tô não. Aí depois de 2 dias, então, eu tava. Mas a inteligência em relação a lidar com isso. Sim. Segundo. E o terceiro? Um terceiro ponto é sempre se perceber. Eu digo se perceber até no físico, né? E talvez é difícil a gente entender às vezes que, não, eu quero ficar sozinho porque eu preciso, então é ali a minha quietude, ou não, realmente eu estou me isolando das outras pessoas, né? E esse corpo, como que esse corpo fala com você, né? Então, eu não estou me sentindo bem, nossa, eu estou com dor de cabeça, além da dor de cabeça, estou com uma dor muscular, eu não estou me sentindo bem com alguma coisa. O corpo dá sinais de que a gente já está esgotado. É que a gente muitas vezes não percebe isso, né? Porque a gente não está olhando para isso. Então, a gente costuma olhar para muita coisa, né? Principalmente com a nossa performance externa, mas a gente não olha para como que a gente está lidando com o nosso corpo. E isso, quando chega no corpo, é o que eu te disse, né? Aí eu vou procurar ajuda, porque aí eu já não sei o que fazer mais, porque a cabeça já não está funcionando direito, o corpo começa a não funcionar, e aí essa consequência externa das outras pessoas sentirem pela fala, pela falta de confiabilidade nas ações, o caldo já entornou, como você disse, né? As coisas já estão bem ruins e aí a gente recorre à ajuda. Então percebe isso, né? É uma percepção, assim. Quando a gente está bem, eu costumo dizer para todo mundo, né? É visível que nós estamos bem. Mas quando a gente não está bem, também é visível. Mas às vezes, e muitas vezes, a gente não enxerga isso. Ansiedade, síndrome do pânico, diversas coisas que acontecem fisiologicamente, dores, aquela pressão alta, tudo isso é acarretado por não saber lidar com as emoções, né? Sim, sim. Não, a pressão alta que eu digo não é a parte quando a gente. Eu falo sobre a pressão alta porque você está falando, está fazendo um monte de cheque aqui na minha cabeça. Há uns 3 anos atrás, eu estava num período muito ruim, assim, eu tinha feito algumas movimentações e não tinha dado certo, e aí o meu corpo começou a entregar. Eu fiquei obeso, cheguei a 137 quilos, eu comecei a ter dor de cabeça. Aí quando eu fui no médico, assim, que eu estava sentindo uma dor de cabeça atrás, assim, ele falou, isso é pressão alta, você tem problema de pressão alta? Eu falei, eu nunca tive pressão alta. Uhum. Ele falou, mas alguém da sua família? Eu falei, tem. Eu falei, então, você está desenvolvendo, ou você entende que precisa de alguma forma diminuir o estresse que você passa hoje, ou você vai ter que começar a tomar remédio. E a partir dali eu tomei decisões dentro da minha empresa que me ajudaram a diminuir. Hoje eu não tomo nenhum tipo de remédio para pressão. E minha Ótimo. pressão é ok. Mas acarretou isso, é o que você falou. É. Você falou tudo, falou, aconteceu isso em casa, aconteceu isso em casa, aconteceu isso em casa. Em casa é a minha casa aqui, né? Uhum. Ok, aconteceu tudo isso. E o empresário, ele continua sozinho ali, Simone. Mas E a você gente... disse uma coisa importante, né? Desculpa te Não, cortar. por favor. Essa mudança de rota, né? Quando você percebe que tem alguma coisa que não está alinhada ao seu propósito, e qual que é o nosso primeiro propósito? A nossa casa. Sim. Não está alinhado aquilo, a gente precisa mudar de estratégia. Então, o que que eu posso fazer? Eu vou diminuir o trabalho, eu vou mudar de ramo, eu vou... Isso aconteceu com meu marido também, você falou, foi praticamente igual, né? A pressão alta veio e agora eu vou ter que mudar de vida. Ele saiu de uma multinacional há 20 anos e falou, não, eu vou empreender também. Eu falei, você está seguro disso? Tô, vou empreender. A gente planejou, né? A gente estudou para isso, porque eu já era, e ele falou assim, e agora? Eu falei, agora é completamente diferente, vai estudar, vai se preparar, porque é um outro movimento, é um outro momento. E a gente mudou, e a gente abriu negócios, e aí foi uma outra vida, porque ele estava ficando doente por conta do estresse. E aí doença física, né? Ele estava com a pressão alta, o coração já não estava muito bem, por conta da questão emocional. E a gente entendi.
E você colocou essa história do seu marido, e é justamente isso que acontece com grande parte das pessoas que empreendem. Nas estatísticas nunca aparecem o porquê que uma empresa fechou, não aparecem alguns motivos, mas todos os motivos são externos. Só que se a gente fosse fazer uma análise, uma empresa quebra, ela não quebra apenas porque fez uma manobra errada, ela... Aí é uma percepção minha, e com seus 20 anos de profissão você vai conseguir me falar. Grande parte das empresas quebram porque não teve inteligência emocional. Sim. É uma afirmação. É uma afirmação? Sim, sim. A gente tem a inteligência, né? Então, coeficiente de inteligência emocional, e a gente tem agora, né, mais recente, o QA, que é quanto a gente se adapta a essa questão toda. Então, como que a gente faz essa ligação da nossa inteligência e dessa parte prática, parte cognitiva, de lidar com os negócios, de fazer a coisa funcionar e ir bem, prosperar, e como que a gente lida com as questões emocionais envolvidas nisso, tá? Você tem uma empresa, tem 50 colaboradores ou mais, como que você lida com a gestão de tudo isso? Então, como que eu me adapto a tudo isso, né? O que eu preciso movimentar, o que eu preciso mexer, quem que precisa entrar nesse movimento para fazer com que as coisas funcionem, mas se eu não estiver bem, nada disso funciona, porque quem que é o cabeça da empresa? Né? Igual em casa, né? Eu sempre faço esse paralelo com a questão da família, porque como as coisas funcionam na empresa é como as coisas funcionam em casa. Como as coisas funcionam em casa é como as coisas funcionam na igreja. A liderança é liderança em qualquer lugar. E ela vai funcionar bem ou não em qualquer lugar. Você sabe que você falando isso me trouxe também uma outra reflexão. Quando uma empresa ela não tem a cultura estabelecida, a possibilidade do estresse ela é muito maior. Porque quando você tem uma cultura estabelecida, onde missão, visão, valores, propósito, ela já é determinada, a qualquer momento que algum dos colaboradores queiram sair desse caminho, é mais fácil fazer retornar. Quando não tem, existe, eu posso te falar isso porque já vi muito acontecer, já aconteceu dentro da minha empresa, quando não tem uma cultura estabelecida, aí vem a cultura de todas as pessoas Sim. que estão ali trabalhando com você. Que uma veio de uma multinacional, outra veio que trabalhava num local pequeno, e aí começa a conflitar a visão das pessoas. Sim. Né? E a partir do momento que existe esse conflito, gera um estresse. Que tudo que conflita, tudo que te questiona, você fica estressado. Né? A todo momento que você precisa ter uma conversa difícil, você fica estressado. Coloco aqui para você que ontem eu tive uma conversa, para mim simples, mas para minha esposa foi difícil, quando eu tive uma conversa com o meu filho, fazendo um alinhamento. Eu perguntei para ele uma coisa, só queria a resposta, ele começou a se justificar, eu falei, filho, eu não preciso da sua justificativa. Eu te perguntei, só que eu não te mandei, eu perguntei para saber o que você está fazendo a respeito. Eu não quero saber o que você... você não está vendo, eu só quero saber o que você está fazendo. É sim ou não? É o que não, eu estou fazendo, pai. Ó, eu já comecei a fazer isso, beleza. Eu não preciso ficar olhando para isso. Se você entende, você já vai fazer 16 anos, você é maduro o suficiente para se você não está fazendo, me arrumar uma solução. Então, aí ele, não, tudo bem. Então, aí saiu a minha esposa, conversa difícil. Eu falei, mas isso não foi uma conversa difícil. Então, conversas de alinhamento pode gerar um estresse em você, na pessoa ou em pessoas que estão ao redor. Que, poxa, não está absorvendo, é uma comunicação. E uma comunicação assertiva vai por esse caminho, correto? Sim, a comunicação assertiva é exatamente você fazer com que o outro te entenda naquilo que você está perguntando, o exemplo do seu filho, né? E aí vamos pensar por que foi difícil para a esposa e por que não foi difícil para você. Por essa cultura, né? Se a gente pensar, e vamos traduzir a cultura em histórico. Então, como que você foi criado, como que foi elaborado dentro de você essa comunicação? Então, a maneira como você estava falando, para você estava tudo normal, tudo ok. E para o seu filho que está acostumado com essa maneira de ser, pode ter passado algumas falas ali, mas ele entendeu, ele compreendeu aquilo que você estava perguntando. E para sua esposa que vem de uma cultura diferente, de um histórico diferente, para ela soou, ou ela sentiu, né, que a gente fala toda vez que soa, é porque lá dentro gerou alguma coisa. Nela gerou um desconforto, um incômodo, porque ela não está acostumada com aquilo. Então você vê, traduzindo para a empresa agora, como que a gente faz isso? 50 pessoas diferentes,
culturas diferentes. Só que ela precisa entender, e aí precisa ser muito claro para ela o que, que a empresa quer que ela faça, qual que é aquele papel que ela vai exercer dentro da empresa, quais são as funções que ela vai desempenhar ali naquele lugar. Isso sendo passado de uma forma mais prática, de uma forma tranquila, por isso que as integrações, né, muitas vezes as pessoas reclamam de integração, e a integração deveria ser isso, né, o que, que eu gostaria que você fizesse aqui dentro da empresa, como que eu quero que você haja, o que, que não pode acontecer, para que o funcionário, o colaborador, ele fique à vontade com todas as capacidades que ele tem para desenvolver ali. Você tocou num ponto que as pessoas que estão assistindo, eles precisam fazer isso, gente. Precisa muito fazer isso. A gente desenvolveu uma cartilha do cooperado. E dentro dessa cartilha existe missão, visão, valores, propósito, a nossa cultura, para onde nós vamos, mas também existe o que nós não permitimos. Lá existe também dress code, tudo que tem. Mas isso não foi eu que fiz, tá? Eu peguei de um amigo meu, e olha só como é importante o empreendedor ter visão de outros lugares. Eu peguei essa cartilha de um amigo que tem um salão de luxo em Jurerê, salão de beleza de luxo em Jurerê. E ele colocou algo assim que eu falei, pô, eu tenho que colocar isso aqui no meu também. Que ele falou que lá, sem fofoca. E aí ele coloca bem, e a gente colocou no nosso português, bem específico, claro. Né? Fofoca, basta ter uma pessoa com o coração amargurado e outra pessoa para ouvir. Então não seja nenhuma das duas pessoas, que isso aqui não é tolerado. E mimimi, o que é mimimi? Você recebeu uma orientação. Ah, se doeu, chega e resolve. Não precisa ficar conversando com outras pessoas. Vem com quem te passou a orientação e alinha. Então, e é muito importante, se eu pudesse te dar um conselho, poderia parar agora o podcast, colocar isso em prática, porque deu muito certo. Claro. Porque quando aconteceu um momento que teve uma fofoca, que fulano falou pro ciclano e chegou em nós, a gente pegou na hora, a pessoa colocou na sala, fiquei sabendo que você não gostou da orientação que a gente passou para fazer isso, eu não preciso falar quem foi que me passou, porque você falou coisas que não deveria falar. Qual é o problema que você tem em relação a isso? Ah, não, acho que foi mal. Eu falei, não existe mal entendido. Ou é isso, existe uma passagem na Bíblia que fala sim, sim, não, não, tudo que fica fora disso é do maligno. E ontem eu vi uma história que foi fantástica, que existia uma pessoa em cima do muro aqui, e aí ele tinha que ir para algum lugar. Aí aqui estavam os anjos e aqui estavam os demônios. E aí ele olhava para os anjos e dizia, vem, vem. Aí ele olhava para os demônios e o demônio só olhando para ele. Aí ele olhava de novo para os anjos e dizia, vem, vem. Aí ele olhava para o demônio só olhando para ele. Aí chegou uma hora que ele questionou, poxa, por que vocês não estão me chamando? Aí ele falou, não, porque você aí em cima do muro, você já está do nosso lado. Exatamente. Então, assim, se você puder entender isso e colocar em prática, coloca isso ontem, porque não pode existir ruído na informação. Se as pessoas que estão trabalhando contigo não tiver a direção correta, não vai dar certo. A gente estava falando também sobre, eu queria que você tocasse, que grande parte dos empreendedores colocam família para trabalhar. Sim. Esposa, filho, já coloquei meu filho para trabalhar, minha esposa também já trabalhou com a gente, já. Como que você orienta em relação olha só, quando tem família para trabalhar, tem que ser, se você seguir essa dica aqui, pode ser que dê certo. Pode trabalhar com família, tem muitas empresas, né, grandes empresários que a esposa trabalha. A dica os papéis precisam ser muito bem definidos, né? Então, eu já tive, né? A gente teve no litoral norte de São Paulo, a gente teve uma época uma sorveteria. E da sorveteria a gente teve que ampliar e ter uma outra empresa por conta dos carrinhos na praia. E aí era um processo bem grande, né, de trabalho. Mas era tudo muito bem separado. Então, meu marido fazia uma parte, eu fazia outra. Eu não interferia na parte dele, ele também não interferia na outra, que é interferência diferente de você ajudar, de você opinar, de você dar um conselho. Então, cada um fazia uma parte. E isso faz com que as coisas deem certo. Agora, não, o empresário está trabalhando, a esposa vai lá e se intromete em alguma questão, em alguma reunião, em algum processo, e ele já tem o ritmo dele, as coisas já estão alinhadas. Ele não precisa, e quando ele precisar, ele vai pedir. Né? Então, a gente tem que prestar bem atenção em não se movimentar sem ser solicitado.
Eu costumo dizer, a gente se intromete onde não é para se intrometer. Tudo bem, eu entendo que Deus nos fez para o Ministério da Reconciliação. Então, quando a gente percebe algo que não está bom, né? E aí, claro que cada um na sua intimidade com Deus, mas quando você tem essa percepção, você quer ajudar. E aí você pode ajudar, sim, mas você tem que pedir permissão para isso. Você tem que sentar e explicar o porquê. Não é invadindo que você vai conseguir reconciliar. Você consegue reconciliar quando a pessoa entende que ela precisa de ajuda. E isso é fundamental, né? Eu preciso de ajuda, tá bom, vem cá que eu te ajudo. Ou estou percebendo uma situação e eu posso te ajudar. Você percebe isso? Ai, eu não percebi, eu estou percebendo agora. Excelente. Então me ajuda. Né? Isso é fundamental. Você falou que a gente sabia os papéis, né? E a gente comentou aqui no outro episódio que é um relacionamento saudável, independente da esfera, se é amizade, pai, esposa, filho. A gente tem que ter uma boa gestão de acordos, né? E a gestão de acordos é justamente saber qual é o papel de cada um. E quando a gente trabalha junto, Simone, como eu trabalhei, o Pablini parou de trabalhar com a gente de forma efetiva há poucos meses, né? A gente chegou um momento que a gente avançava os horários. E aí a gente começou a perceber que estávamos chegando num nível de burnout, disfarçado de produtividade, porque é fácil você falar, não, agora eu vou para cima e eu vou trabalhar até às 11, vou acordar cedo e tal. Qual é o conselho que você daria para a pessoa começar a entender sobre... Porque quando está a família trabalhando, fica mais fácil você avançar o horário. Sim, sim. Né? Porque, poxa, quem é está tudo te esperando... compreensível, né? Quem está te esperando em casa está ali do seu lado. Sim. Né? Qual é o conselho que você daria para essas pessoas? Disciplina. As maiores empresas, se você observar e perguntar, né, nesses clubes de mastermind, a gente vê muito isso, né, quando pode abrir para uma pergunta, e aí você faz essa pergunta, né, que dica que você me dá para ficar como você está, né, coisas do tipo, e é a disciplina. A gente precisa estabelecer um horário de começar, um horário de término, como que a gente vai fazer isso, quais são as pessoas, as ferramentas que a gente precisa para fazer aquilo. Ah, não, mas eu tive uma exceção. As exceções, elas não são constantes. A gente tem mania de dizer assim, né? Ah, não, mas é porque precisou. E aí eu fiquei, mas eu tinha uma coisa urgente. Urgente, se for urgente, é a exceção. E a exceção acontece às vezes, não é sempre. E a gente tem costume de fazer isso, né? Eu vou fazer com que aquela exceção, ela vire hábito. E a gente fica, né? O horário de fechar é, sei lá, 18 horas, a gente fica até as 20, leva coisa para casa e fica fazendo em casa. E aí pensa, tudo tem uma consequência, né? Aquele horário que você precisa para descansar, para repor toda a parte cognitiva, para fazer com que ela funcione na sua potência máxima no dia seguinte, ela já está comprometida. A família já está comprometida, porque aquele tempo de lazer ou de que você precisa ali conversar com seu filho, abraçar, ficar um pouquinho com ele, já está comprometido também. Você compromete toda a operação, não só na empresa, mas na sua vida, por conta desse hábito inadequado de tudo ser emergência. Você comentou aqui nos bastidores que acompanha pastores, né? Sim. Há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Então, além de empresários, acompanha pastores. E a gente tem uma ideia... a gente não vou colocar a gente, mas muitas pessoas têm uma ideia que, poxa, o pastor que orienta, será que ele tem problema? Todos nós temos problemas, né? Porque nós temos isso aqui Sim. que faz com que as emoções, é o que a gente começou a falar no começo, as emoções, elas aparecem, independente da pessoa, né? Sim. Porém, a maturidade faz com que a pessoa tenha atitudes. Dentro da fé, quando você entende que está lidando com um pastor ou até mesmo com um empresário, qual que é a orientação que você entrega para essa pessoa? A gente precisa fazer aquilo que Deus pediu para que a gente fizesse, que a gente fosse dependente dele. E muitas vezes a gente não quer ser dependente dele, né? A gente quer viver a vida e a gente quer controlar a vida no todo, né? Controlar a família, controlar os gastos, controlar o que entra, controlar até mesmo o que é para a gente adquirir. Se a gente fizesse aquilo que Deus pede, a gente estaria anos-luz na frente de como a gente está. Claro que eu entendo o plano de Deus e, né, já está escrito e as coisas aconteceriam dessa forma mesmo, porque a gente precisa que ele volte. Então aconteceria assim. Mas
É tudo a dependência de Deus. Se a gente não depende de Deus, a gente não pergunta para Ele. A gente não recorre a Ele no momento de dificuldade. A gente não, nem ao menos dá a liberdade para Ele de que fala comigo. E aí a gente já está fadado ao fracasso. Esse trabalho com os pastores, né, do cuidado, né, digo, cuidado de quem cuida, né, eu ouço de todos eles que o erro maior de todos os pastores é viver sozinho, que quando eles estão sozinhos, né, e justamente, né, se a gente pensar numa igreja, o pastor ele é visto como um exemplo, como um super-herói, como não tem problemas, como uma família perfeita, ele tem dinheiro, tá tudo, né, na mais perfeita harmonia. E normalmente ele sofre demais. Por quê? Porque ele não pode mostrar as fragilidades, ele não pode mostrar os problemas, ele não pode nem pedir ajuda em relação aos problemas. E nesse sentido, a gente fala, onde está a igreja? Como igreja, no papel de ajudar, no papel de um ser braço, outro ser perna, outro ser cabeça, porque todo mundo, a gente está aqui justamente para se aperfeiçoar para depois. E como que a gente vai fazer isso se a gente não abre para que outras pessoas nos ajudem nas nossas fragilidades? E é uma construção, né? Se a gente pensar, dentro da empresa é um processo, na nossa vida é uma construção, e a gente vai ali de degrau em degrau, melhorando. Né? Vai ser perfeito? Eu acredito que não, só na volta de Cristo. Mas a gente vai aperfeiçoando. E é justamente isso, né? A gente sabe que, como foi falado, que grande parte das empresas quebram e não é essa quebra não foi por uma falta de gestão. Pode ter sido uma falta de gestão, mas começou no emocional, né? Uhum. Se as pessoas entendessem que isso começa no emocional, elas, antes de empreender, elas teriam um acompanhamento, né? Alguém no seu instituto, é instituto, né? Sim. Chamo de instituto. No seu instituto, já te procurou falando assim, tô pensando em abrir uma empresa, eu quero ter um acompanhamento junto aqui. Alguém já fez isso? Não. Olha a dica. Então, Não. se você pensa em empreender, a dica é essa, já procura a doutora Simone, porque ela vai acompanhar você. Você sabe que o pastor Lucas, né, conversando na reunião das UTIs das emoções, ele disse assim que ele desconfia de quem não faz terapia. Conversando, né? Sim. E ele tem toda a razão disso, né? A gente riu, né? Porque a gente sabe o contexto disso. Mas de verdade, não é... Não estou puxando o trabalho, né, a sardinha para mim, não. Mas se a pessoa não tem alguém que caminha com ela e que ajuda, né? Porque o papel do terapeuta muitas vezes é esse, de te mostrar aquilo que você não enxerga. Então você fala assim, nossa, eu não percebi, eu não enxerguei. Sim, claro, tem muitas coisas que são invisíveis porque é da nossa prioridade. O que eu coloco na frente é onde eu vou dar atenção para aquilo. E aquilo que eu não estou dando atenção é invisível para mim. E quando você vai buscar terapia é isso, você começa a enxergar pontos, né, e normalmente problemas que você não via. Você fala, nossa, mas parecia que eu fui por uma coisa, agora tem 5 para eu resolver. Sim, a gente já vai agir nessa prevenção. Você não está vendo, mas ela está acontecendo. Então, antes que vire você falou do burnout, né? Antes que vire o burnout e tudo mais, a gente já ajusta isso antes. A gente já traz, para que ficar com uma síndrome do pânico? Para que ficar com uma depressão se você consegue agir na prevenção, nos primeiros sinais? O empreendedor que está vendo aqui, o empresário, que ele está ali, né, já colocou energia, entendeu o que precisa. Além da UTI das emoções, ele quer falar contigo. O que lá no seu instituto trata? O pessoal. Eu costumo dizer assim, né? Trabalho com famílias. Ao trabalhar com famílias junto? Não, é tudo no individual. Porque você consegue ter liberdade para ser quem você é. Com quem que você vai fazer isso? Só com um psicólogo. Além de Deus. Né? Você vai falar dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas necessidades e da parte pior que você tem para alguém que tem qualificação para te ajudar. Para conseguir enxergar em você as possibilidades de melhora. Que é diferente da fofoca, que é diferente do pedido de ajuda para qualquer pessoa, você vai falar especificamente com alguém que tem as ferramentas que vai te ajudar. Esse é o diferencial. Você faz, né, quando chega, né, então você,
vou procurar ajuda da Simone. A gente vai fazer um diagnóstico de como você está, quais são os pontos, e a gente levanta e tica, né? É muito prático, eu falo, é tudo muito prático, é uma conversa de alinhamento mesmo. O que precisa mudar, o que você acha? Tá, e como que tá a família, e como que tá o relacionamento com os amigos, e como que tá com a família, e como que tá... E aí eu coloco em vermelho, né? Várias situações, eu falo, eu estou percebendo que tem dificuldade em tudo isso, por onde você quer começar? Uma dúvida mesmo que eu vou fazer, vou sair um pouquinho do protocolo. Qual a diferença? Eu tenho vergonha. Se você achar que é uma Imagina! pergunta tola, a gente corta, eu vou cortar depois. De Eu só maneira quero fazer. nenhuma. Eu só faço perguntas boas. Sim, Qual a diferença nesse momento de acompanhamento de um psicólogo para um coach? muito boa essa pergunta, maravilhosa. E que muita gente não sabe. O psicólogo estuda 5 anos na faculdade, ele tem habilidade e ele está habilitado para lidar com qualquer problema que você tenha, inicialmente. Um coach faz um curso, né? A gente tem 1, 2, 3 ali, né? Porque você começa no primeiro nível do coach e vai até o terceiro, para o seu master coaching, mas você estuda meses. Tem muitas ferramentas, muito conteúdo que o psicólogo também tem. Ele trabalha especificamente um problema. O psicólogo trabalha a sua vida no todo. Então essa é uma grande diferença. E o coach não tem ferramentas como o psicólogo tem. E aí a gente vai falar, tá, né? Indo para esse lado, né, de aprender, a gente tem a pós-graduação. Ah, vou me especializar em algo que eu acho mais interessante, que eu quero trabalhar. Depois disso você tem o mestrado. Então eu vou ser especialista naquela área que eu vejo como maravilha, né? Eu sou especialista em traumas, então eu acho que o trauma impacta diretamente na vida. Então precisa sanar o problema do trauma. E eu sou mestre em traumas. Depois disso a gente tem o doutorado e o pós-doc, né? Que esse vai ser meu próximo passo. Exatamente para quê? Você sabe de todas as ferramentas, você sabe de tudo que tem, né? Eu digo, muitas coisas, quase todas as coisas vêm dos Estados Unidos para cá. Então você está ligadíssimo em tudo de melhor e mais moderno e novo que tem de lá para cá. Então você fala, nossa, você já ouviu falar disso? Já ouvi falar disso. Você já trabalha com isso? Já trabalha, mas ainda vai chegar. Por quê? Porque você já se especializou nisso, você já estudou um pouco mais do que as outras pessoas. Então não é o melhor ou pior, né? Não é disso que eu estou falando, mas é dessa capacitação para que você entregue mais, para que você tenha mais ferramentas, para que você consiga ajudar de uma maneira mais integral. Porque a gente não tem só, como falei para você, né? A gente não tem só a questão do nosso físico, a gente tem a questão mental, a gente tem a questão relacional, a gente tem a questão empresarial, são muitas áreas, se a gente for pensar num ser, né? A gente tem muitas áreas, então a gente tem que lidar com todas elas. Eu já tive a oportunidade de participar das consultas, né? Tanto como um coach, também com um psicólogo. Eu entendo essa sua visão, porque é realmente isso que acontece, assim. Lógico que eu também não sei em qual nível essa pessoa que me orientou do coach estava Uhum. mas entendo que é muito isso que você comentou. Até porque o coach, posso falar uma besteira e os coaches que me desculpem, mas dizem que é uma arte de perguntar, né? E aí você acaba achando ferramentas ali junto e trabalha com ferramentas que eles já possuem. Mas eu acredito que o que está sustentando hoje é o que sempre aconteceu, né? Eu vejo muita gente hoje em dia, há 10 anos atrás, estavam em voga muito a questão do coach, hoje em dia todo mundo participando por terapia, Sim. né? E a IA vem com tudo, né? E até Poxa, eu tenho uma psicóloga na IA, eu tenho que te apresentar, vou te passar o É, prompt da brincadeira. não, tem muitas coisas novas nesse sentido. A gente já tem óculos em 3D, tem muita coisa nova. E aí a pergunta normalmente é aí, mas vai virar né? Vai acabar? Não vai existir mais psicólogos? Eu falo, mas nunca. Como que essa essência, né? Porque assim, não é um dom de Deus, não é
algo criado, né? Não tem como se criar essa percepção de que eu entendi qual que é o problema do outro. Você entende que esse aqui é seu problema? Vamos cuidar disso aqui, porque esse é seu problema? Isso não vai existir nunca. Nenhuma IA vai conseguir fazer isso, né? Ela tem as informações, mas ela não consegue ver aquele intrínseco que está ali presente. Ela não consegue ter a sensibilidade para enxergar isso, porque é um dom. Sabe que eu estive numa mentoria e falou justamente sobre isso. Falou assim, o quanto mais a IA evoluir, mais caro vai ficar a sua presença. E aí eu falei, é muito verdade, porque quanto mais informação tiver, mais a pessoa vai querer receber, olhar no olho de alguém e falar assim, cara, é assim mesmo? E vai ficar mais fácil o nosso trabalho. Sim. A gente que trabalha com essa questão emocional, você trabalha de uma forma, eu trabalho de outra. Eu realizo sonhos. Então, as pessoas sempre querem o bem, estão felizes, ou estão realizando, ou estão dando um próximo passo, e vai ficar cada vez mais valioso a nossa apresentação, a nossa presença. Verdade. Quanto mais, olha só que doido, quanto mais informação se tem, mais caro fica isso aqui. Claro, claro. Eu sou neuropsicóloga. Quando as pessoas vêm, às vezes, eu não cobro tão caro assim, tá, gente? Mas às vezes algumas pessoas se assustam. Não é tão caro, mas se você tiver um rim saudável, tô brincando. Às vezes meu marido fala, não, meu rim já não tá muito bom, não vai dar para vender, né? Mas as pessoas se assustam porque quanto mais qualificação você tem, você vale mais. Sim. No mercado de trabalho, né? Vamos dizer assim. Mas eu costumo não deixar ninguém. E aí, por isso a clínica, né, é a parte do instituto por conta disso. Porque a pessoa que está precisando de ajuda, ela precisa da ajuda. Não dá para falar, não, né? Ela não pode pagar, então ela não vai ter ajuda. Ela vai ter ajuda. Não tem 20 mil reais para pagar uma consulta, vai fazer o quê? Vai Meu Deus, olha isso, gostei disso, hein? Gostou. Não, eu não deixo ninguém, né? Então, por isso que tem outras pessoas me ajudando também, porque existem pessoas que precisam de toda a especialidade que eu tenho. E existem pessoas que não precisam disso, dessa qualificação. Tem gente que precisa da parte da neuropsicologia, tem gente que não. Tem gente que precisa da questão dos traumas, né? Quando a gente fala de algo de saúde mental, porque aí realmente trava, tem paralisação de vida e outras coisas. É um pouquinho mais complicado. E aí precisa disso, mas tem outras pessoas que não. Então dá para ajudar todo mundo? Claro que dá para ajudar todo mundo. É para isso que a gente está aqui. Né, se a gente pensar como servo de Deus, como cristão, a gente precisa servir. E aí o serviço está nisso, né, de realmente ajudar as pessoas. Simone, a gente, e como você falou, ajudar as pessoas. Falamos muito com empresários aqui. Agora a gente quer falar com a pessoa que ainda trabalha para alguém, ainda vende as suas horas, presta serviço. Como ela pode se destacar, não vamos só fazer de ajuste, se destacar tendo uma mentalidade, quais são os exercícios, o que você orienta, se você pudesse parar agora com uma pessoa aqui, e a pessoa, poxa, eu tô com alguns problemas, não consigo evoluir, não consigo crescer, não consigo romper, meu chefe briga, que não sei o quê, como que você daria um conselho para essa pessoa? Essa pessoa precisa primeiro saber se ela está na empresa que diz respeito à vida dela. Né? Porque muitas vezes a gente se coloca, a gente trabalha em uma empresa, né? Eu trabalhei em poucas empresas, né? Sempre fui mais empreendedora. Ela se coloca numa empresa porque ela precisa. E não porque ela acredita naquela empresa, naquele produto, porque ela entende a cultura da empresa, ela quer fazer parte daquele grupo, daquele time. Então já começa tudo errado. E aí ela se sente mal na empresa, quer retroceder a isso, quer mudar, quer sair de lá. Então ela precisa entender ali, onde que eu vou buscar, né? Eu trabalho com os universitários e às vezes eu digo isso, assim, foca na empresa que você quer. Ah, mas essa eu não vou conseguir, essa, nossa, é difícil, a seleção é difícil, precisa de muita coisa. Foca na empresa que você quer. E aí você se prepara para aquilo. Então eu vou estudar, eu vou me capacitar, ela está pedindo inglês, eu vou fazer um inglês, ela está pedindo um alemão, eu vou fazer um alemão, eu vou me capacitar porque é aquela empresa que eu quero. E busca aquela empresa. Faz o seu melhor para aquela empresa. Por quê? Porque ela já estudou, ela já sabe qual é a cultura e ela quer fazer parte daquilo. Ela já sabe que os benefícios, né, salário e benefícios condizem com aquilo que ela quer para a vida dela. Então ela precisa daquilo.
Ah, mas fiz tudo errado. Agora eu estou numa empresa que eu não quero mais. Eu quero voltar atrás de tudo isso. Então tá, espera um pouco aí e se prepara para entrar em outra. Porque você não pode ficar descoberto financeiramente, né? Que é um erro comum de muita gente. E aí a gente agrava o problema. Porque aí eu estou sem dinheiro agora, não consigo me preparar para uma outra empresa, estou com já dificuldade porque eu já estou ficando depressivo, estou ficando estressado pela falta do dinheiro. E como que eu faço agora? Não, aguenta um pouquinho, se prepara para mudar o jogo? Você sabe que em conversa, desenvolvendo a experiência que eu tenho em lidar com pessoas, eu sou meio que um psicólogo. Se você quiser me contratar, eu tô aí. Lido com Vamos pessoas há conversar. 23 anos, há 14 anos na parte de liderança. Então, ó, o meu currículo depois eu deixo contigo. Muito bem. Mas eu comecei a perceber e essas conversas que a gente tem com empresários, comecei a perceber que existe uma forma de você enxergar o que é necessário quando a gente fala de hard skills, soft skills, que são as habilidades mais pesadas, habilidades que você consegue aprender, habilidades que você consegue desenvolver, que já existem em você. A gente fala sobre 4 temas e é justamente sobre isso. A gente desenvolve a parte técnica, que é o que a pessoa aprende na literatura, é o que a pessoa aprende com o curso. Então, técnica é isso. Só que a inteligência emocional é o que a gente está conversando agora. E tem 2 coisas que vão fazer parte do seu ofício, que é a inteligência emocional e a ambição. Sim. Que andam. Então, técnica, inteligência emocional, só que o domínio é justamente isso que você estava falando. Se prepare. Porque uma informação de uma pessoa despreparada vira insegurança. Sim. E se você não passa segurança, o que é a segurança? É uma informação que foi mal conectada. Que se você tem a segurança de passar aquela informação, e quando você consegue ter segurança, além da capacitação, é você ter certeza de si mesmo. E se você não entende o seu público, você não entende a si mesmo. O que passa? Porque, eu vou me tornar vendedor, mas eu sou introspectivo. Então você não pode ser vendedor. Sim. Mas eu posso desenvolver técnica? Você pode, mas você tem que ter outras habilidades que vão fazer. Você tem que gostar de pessoas. Então não tem como você não gostar de se relacionar, não ser uma pessoa relacional, ser uma pessoa que não gosta e ser um vendedor. Você vai só, assim, cobrir básico. Sim. Né? Fazer o feijão com arroz e levar, mas não tem como você progredir e romper. E quando eu começo a enxergar, nesse bate-papo nosso, eu consigo enxergar que 50% que as pessoas precisam ter está pautado nas emoções, na inteligência emocional. Porque a pessoa que tem inteligência emocional sarada, constituída, pronta para o desafio, ela consegue ter uma missão que nem ela, às vezes, consegue enxergar no momento de turbulência, porque no momento de turbulência parece que a nossa visão ela fica encurtada, né? Ofuscada. Ofuscado, fica difícil você romper, é muito difícil você enxergar uma solução com um monte de coisa acontecendo. E aí você não tem um acompanhamento, você não tem uma pessoa que chega, coloca a mão assim em você e fala assim, calma, eu tô contigo. E às vezes as pessoas só espiritualizam isso, né? Só que o pastor Lucas, ele fala algo muito importante. Para de espiritualizar tudo. Tem coisas que é da sua cabeça. E você precisa ter esse momento com uma pessoa, um profissional. Se você pudesse passar um recado para quase 8 bilhões de pessoas, qual é o recado que você passaria? Se enxerga. Sabe, eu vejo isso no dia a dia, né, na prática. A gente está tão focado, e principalmente porque a velocidade da informação hoje ela é inimaginável, né, que a gente viveria isso agora, pensando 20 anos atrás. Mas a velocidade das coisas, ela é Há tão 20 rápida. anos atrás eu era um bebê, né? Olha, meu Deus, nossa, Brincadeira. me senti uma velha agora. Brincadeira. A gente já tem a mesma idade, gente. Não, há 20 anos atrás, a gente não tinha quase nada disso, né? E aí você vê a velocidade hoje. Eu quero procurar uma coisa, eu olho na IA, eu sei, né? Eu consigo estudar sozinho em casa, né? Para os mais aplicados. E a gente para de se olhar. Essa é a grande questão. Muitas vezes a gente tem dificuldades e que a gente só vê quando estoura, né? Quando a gente perde um amigo porque a gente foi grosso, porque a gente não deu atenção, ou a gente está com uma dificuldade em casa e a gente não percebe. O filho está indo mal na escola, a gente só vai saber
no final do bimestre, quando as notas chegarem. Então, assim, a gente precisa parar e falar assim, tá, como que eu estou hoje? Eu estou bem, não estou bem, eu estou feliz, eu estou triste, por que que estou assim? O que que eu vou fazer para melhorar? É uma autocrítica, né? Eu costumo dizer para todo mundo que fica comigo, eu falo, como que tá a autocrítica? Ah, não, ela tá boa. Mas ela tá boa como? Você tá se criticando demais? Porque não é isso. Você tá fazendo aquela análise no final do dia de como que você tá? A gente dizia muito antigamente, quando põe a cabeça no travesseiro, e agora nem a cabeça no travesseiro, porque normalmente a cabeça vai no travesseiro e o celular na mão. Então ninguém tá mais com a cabeça no travesseiro, né? Então a gente precisa realmente, peraí, como que tá? Tá tudo bem? Como que está o comportamento ali dos filhos? Como que está o meu comportamento? Sabe que eu conversei com um pastor em um podcast e ele disse assim que o gatilho dele para mostrar para ele que ele não está bem, ele já é um senhorzinho, ele é pastor de uma igreja gigantesca em São Paulo. E ele falou assim para mim, o meu gatilho é quando as pessoas dizem que eu tô grosso. E aí a minha esposa chega e fala, amor, eu acho que você precisa parar um pouco. E aí ele tira 2, 3 dias, descansa, relaxa, porque realmente ele lida com muitas pessoas, com muitas coisas, então é um trabalho extenso para ele que já tem dificuldades até de saúde. Ele fala, então eu percebo assim, mas eu gostaria de perceber de uma forma diferente, mas agora eu já não consigo mais. Então, se a gente parar para fazer isso todos os dias, e é um treinamento, né? Eu falo muito essa palavra também, quem caminha comigo sabe. É um treinamento. Tudo aquilo que a gente não consegue mudar no nosso comportamento, a gente precisa fazer, até aquilo virar automático. Quando virou automático, você fala assim, nossa, agora eu mudei meu comportamento, porque eu não preciso pensar para que ele aconteça, ele já é automático. Então, se a gente consegue fazer isso, a gente já adianta muito do processo. A gente já melhora muito até sem ajuda. Porque nisso você vai procurar, peraí, quem que eu preciso? Eu preciso conversar com o pastor, se é algo espiritual ou com um líder, eu preciso procurar uma ajuda profissional, de um psicólogo, um terapeuta, de alguém, não, eu preciso entrar num grupo de empresários porque eu não sei nem por onde que eu começo, e eu sou empreendedora e eu estou fazendo algumas coisas erradas, eu preciso de uma estratégia para isso. O que eu preciso correr atrás para realmente fazer, porque senão não vai ter sucesso. Você falou de autocrítica e eu vou para o âmbito do perfeccionista. Porque o perfeccionista tem uma autocrítica exacerbada, algo, assim, algo além. Só que a gente sabe que o perfeccionismo é aqui, né? A pessoa é uma procrastinação camuflada, muitas das vezes. Né? Eu diria que é um trauma, sabia? É um trauma? Ótimo, então é seu. Por quê? Por que um trauma, né? Quem quis que você fosse perfeito algum dia? Porque isso não vem nosso. A gente aprende, tudo é aprendido. Então, quem quis que você fosse perfeito? Você frustrou quem? Ou alguém que te frustrou, né? Porque a gente tem esse viés também. E aí, não, eu preciso entregar tudo, eu preciso fazer tudo, eu não posso falhar. Por quê? Se você falhar, o que vai acontecer? Uau. Entende? Você falou de trauma e eu participei de uma imersão, essas imersões que as pessoas gostam de colocar, 3 dias, deixa você na flor da pele e tal. Não sei se você é contra ou a favor, mas tudo bem. Já foi e me ajudou a enxergar algumas coisas. E de trauma também. Quando a pessoa senta com você e você é especialista em trauma, você demora quanto tempo para resgatar e falar assim, ó, o seu trauma aqui, colocar aquele dedão na ferida, play? Ela vem normalmente com um trauma bem definido. Sempre, né? Eu tô com crise no meu casamento porque eu já me separei uma vez e aí agora eu tô no segundo casamento e tá falindo. Então o problema é o casamento. E aí eu trago sempre para a pessoa. Tá, vamos lá, vamos ver o que que você não está fazendo. Não, mas eu tô fazendo tudo, ó, eu trago a comida de casa, sou perfeito? Querubim. Só falta falar isso. Uhum. E a gente acha isso mesmo. A gente sempre acha que o problema tá no outro, não tá na gente. Que quem fez algo ruim foi o outro, não foi a gente. E muitas vezes a gente para pensar e fala, não, mas ou eu que não estabeleci um limite, ou eu que dei uma gafe e nem percebi, e aí machucou o outro, e o outro só está reagindo àquele comportamento que eu tive. Então,
Quando a gente se olha, a gente consegue enxergar isso. E aí eu levo para o outro, tá, vamos lá. Se trouxe um trauma que é a esposa que está fazendo, que já aconteceu, que já fez. E você? O que você está fazendo de errado? Às vezes eu falo assim, assado, né? Às vezes eu não dou muita atenção, às vezes. Coisinhas básicas do dia a dia. E aí eu vou aprofundando, vou fazendo as perguntas, né? Como você disse. Vou fazendo as perguntas. E aí a conclusão é: nossa, tem muita coisa que eu não estou fazendo. Eu atendo casais, né? Num formato completamente diferente do tradicional. Mas nesses 20 anos, a minha estatística, né? E eu amo falar isso porque é Deus que faz isso. É 0 divórcio, 0 separação. Aproveitamento 100%. Na verdade, eu tenho negativo, Cristo, porque já teve gente divorciada que casaram de novo. Por quê? Onde você está falhando? E aí não é muito fácil você falar, né, na cara da pessoa que ela está falhando. Mas é isso que ela precisa ouvir. Quando ela vai buscar uma ajuda, ela sabe que ela vai ouvir coisas que ela não vai gostar, mas que vai fazer total sentido na mudança de vida que ela precisa. E você sabe que em uma orientação pastoral que a gente teve há anos atrás, isso você falou e é fantástico. Assim, tá sendo. Eu não sei se você está gostando, mas para mim que só tá fazendo assim, e eu levo isso para as vendas também. Que você não conseguiu, era uma venda que estava próximo, nem todos os clientes que entram em contato querem comprar realmente, estão em especulação, não estão no momento de compra, mas um cliente que você entendeu que está no momento de compra e tal, não comprou. Se você colocar a culpa só no cliente, você não evolui. A partir do momento que você assume a culpa, possivelmente ou você consegue resgatar ou você, no próximo cliente, você vai ter uma assertividade ainda maior. Isso para o relacionamento é muito verdade. É você, ao invés de colocar a culpa no outro, é trazer a culpa para si. Sim. Né? E fala assim, não tá dando certo, mas o que não tá dando certo? Depois de 10 anos, 15 anos de casado, o que eu não enxerguei há 10 anos atrás que me fez casar? E quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, fica muito claro. Eu comentei no podcast aqui que um dia minha esposa comentou com a mãe dela, a gente estava no carro, comentou com a mãe dela assim que, o Arthur nunca me deu flores. Aí eu falei, então, mas eu nunca te prometi dar flores, porque eu não acredito na flor. E até eu falo, então, uma possibilidade de você aí agora, trazer uma surpresa, né? Surpreender. Mas é isso, é um negócio que não doeu nem nela, nem em mim, porque a todo momento que existiu uma possibilidade, foi muito claro a comunicação. Sim. E da mesma forma, isso que você acabou de falar de, olha, vamos ajustar? Porque, mas nem sempre a pessoa tem uma visão de ajuste. Por Sim. isso que precisam ter pessoas que, vem aqui comigo. Claro. Né? E a pessoa espiritualiza tudo, vou passar pro pastor, às vezes o pastor também tá passando um baita por um problema em casa, fala não, lá aí com o pastor, Simone, aí o pastor chama fala, Simone Guedes. Não sou eu que você precisa de um especialista, né? Porque você precisa fazer terapia, aprofundar onde que estão seus medos, suas coisas, né? Não tem como a gente, né? Eu costumo dizer assim, quando as pessoas me perguntam quem é a Simone, né? Quer dizer, quem é a Simone? Depois da mulher vem o cristão, né? Eu sou cristã. Porque tudo, e aí não é espiritualizar, é como a gente vive, né? E a nossa vida é diferente. Eu costumo dizer isso para todo mundo, sua vida é diferente, seus valores são diferentes. Então, pensando nessa reconstrução, a gente veio no mundo para reconstruir vidas, não é outra coisa, né? A gente pode reconstruir casas, a gente pode reconstruir grupos, mas a gente veio para reconstruir vidas. E aí você vai eu gosto de grupos, mas eu prefiro o individual. Porque no individual a pessoa consegue ser quem ela é. E aí você consegue fazer esses ajustes todos que precisa para ela melhorar. Né? Meu lema é que não tem nada que a gente não possa melhorar. E de verdade, não tem nada que a gente possa. A gente só precisa querer. E aí isso passa dessa decisão de eu sou cristão, eu sou religioso, o que eu sou ali, né? Porque quando a gente é cristão, é uma decisão de que eu vou agir conforme Cristo quer que eu aja, conforme Deus manda. Casou já era, né? Casei, eu vou arrumar.
É isso aí. Né? Ah, tá ruim. Tá ruim por quê? Vamos lá. Ah, mas tá ruim desde quando eu casei. Não, peraí, então você decidiu errado? O que que aconteceu ali, né? E aí vamos pensar, mas você já tá junto tem 20 anos, né? Eu tô junto tem 26 anos com meu marido. Aí você fala, poxa, mas, nossa, perfeito, maravilhoso. Imagina, ele é meu contrário, de verdade. E a gente tem que fazer vários ajustes. E a gente sente, ó, não gostei, não achei legal. Ah, tá bom, peraí, então como que você quer? E é uma conversa assim, né? Eu digo, faz quanto tempo que você não briga com o marido? Anos, eu não sei qual foi a última briga, né? Porque não precisa brigar, você precisa alinhar. Você precisa sentar e, ó, eu quero que você mude isso aqui, porque isso aqui não tá muito legal. Não é? No exemplo da esposa, ah, mas eu gostaria de uma flor. Se para ela fizer muito sentido e for muito importante, você fala, tá bom, meu amor, eu vou ceder. Graças a Deus não é. Eu vou ceder para te fazer feliz. Porque é isso o relacionamento, não é? Você Mas já não dei dá... umas florzinhas, assim, Ah, que a gente então, colhe. não, então já deu um pouquinho, né? Aquela roubadinha, né, no quintal da vizinha, da mãe. Mas, Simone, a gente está indo para o fim e eu gostaria muito que você já deu seu primeiro recado. Reconheça-se e se enxergue para que você seja. Aí eu vou acrescentar para que você seja uma boa pessoa. Seja o que você gostaria, né? Seja uma pessoa que você gostaria que fossem com você. As pessoas às vezes distorcem uma fala que deixa eu contextualizar. As pessoas falam assim, trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. E a gente vê na Bíblia que ame as pessoas como Deus te ama. Então aí vai muito além do que como eu gostaria. Sim, sim. Né? Deixa um recado pro pessoal, para que depois não precisa falar para curtir, compartilhar e escrever aqui e falar que gostou pra caramba e glória a Deus, aleluia e coraçãozinho. Não precisa falar isso que depois eu falo para eles. Mas fala alguma coisa assim que eles vão poder anotar e levar para casa. A gente precisa seguir a Cristo. Glória a Deus. Se a gente desfocar da visão de como Cristo quer que nós sejamos, a gente erra. Tudo bem errarmos, mas a gente pode errar menos, porque o nosso foco é Cristo. Então, o que você falou do amar, né? Eu quero amar o outro. Não é amar como eu quero ser amado, porque o nosso jeito de amar já é falho, né? Já é defeituoso. Então eu quero amar como Cristo amou. Como Cristo amou é muito difícil, porque eu não sou Cristo. Mas você pode fazer algo a mais? Você pode entregar mais? Você pode ser um pouquinho melhor no seu dia a dia com a pessoa que está do seu lado? Com seus funcionários, com sua família? Como que você trata todo mundo? Porque é incrível como a gente trata as outras pessoas, não que a gente receba das outras pessoas, porque, como eu disse, muitas pessoas e todo mundo é falho. Mas a gente recebe de Deus esse amor. E aí quando a gente sente isso, né, e traz uma paz, da gente fala assim, nossa, eu estou sentindo que Deus está comigo. Independente da situação estar ruim, às vezes do momento não estar bom, de estar falido, né, como a gente fala com empresários, é um sobe e desce. Você está sentindo paz no seu coração? É porque Deus te ama. Aleluia. Amém. Recebeu o varão, recebeu o varô, então ó, agora o que você precisa fazer, você já sabe, já deu o recado, já compartilha, porque muitas pessoas precisam receber essa palavra, esse pãozinho que veio quente. Doutora, muito obrigado por ter compartilhado esse momento, eu tenho convicção que foi de grande aprendizado para as pessoas que nos assistiram. Vou deixar o seu arroba aqui na descrição para que as pessoas possam te procurar, para que as pessoas possam não apenas tratar isso apenas de forma espiritual, mas sim, oração é importante, jejum é importante, mas você lidar com as suas emoções também é importante para que não só você, que as pessoas que estão ao seu redor sejam também contempladas com esse amor que Cristo colocou no seu coração. Doutora, muito obrigado. Eu Finalizamos. que agradeço. Então, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.